CNN é outra. A CNN não tem matéria, reportagens na grande maioria dos jornais, só em alguns. Então, a maioria dos jornais, eles usam o repórter falando ao vivo e aquelas imagens que ficam rodando, meio que umas imagens genéricas sobre o tema, para cobrir. Claro, chega uma notícia de última hora, ou uma questão lá da guerra da Ucrânia, vai se rodar uma imagem, mas não tem a edição das matérias, né? Olha que legal! Foi o dia que eu fui assinar o primeiro contrato com a SBT. Foi um dia bem importante na minha vida, foi muito bacana. E então, o jornalismo clássico, ele exige que você esteja com bastante antecedência, que você tenha conhecimento do que vai ao ar no jornal, tudo você tem que ter lido antes, tem que ter estudado antes. E isso é o normal. Quer dizer, na minha profissão, eu sempre segui esse padrão de chegar muitas horas antes. E você editava também? Eu sempre fiz a edição das minhas matérias, por exemplo, no Fantástico. No jornal... Na apresentação do jornal, tem um corpo de editores, né? Tem um grupo, uma turma que vai fazer esse trabalho, porque não dá tempo para o apresentador fazer. Como eu falei, ele tem que estar lendo todas as laudas, tem que fazer essa gravação dos offs, que a gente chama esses textos que cobrem as imagens, e tem que fazer as chamadas. Então, tem já toda uma grande quantidade de tarefas, né, que o apresentador faz, que não permitem que a gente fique na ilha de edição, montando as matérias, mas eu depois, quando eu fui repórter especial do Fantástico, todas as minhas matérias eu entrava também para fazer o texto, para editar, ajudar com o que eu pudesse, né? É um trabalho já semanal, não é aquela coisa do jornalismo diário, né? A cereja é para o apresentador, né? Mais ou Não é menos, o caso quer do dizer, Bonner, por exemplo, que ele é editor-geral, editor-chefe, né? sim, mas no caso, por exemplo, o Bonner também, ele faz todas as reuniões, ele chega bem cedo para fazer o jornal. Eu não posso precisar que horas ele chega, mas Não, mas tenho certeza tem a que ele pauta, já de não tem? manhã ele está fazendo reunião com a A pauta equipe. é feita diariamente, não é isso? Sim, porque às vezes assim a gente tem dois tipos de reunião. Existe uma reunião de pauta em que você pauta o dia seguinte. Vamos dizer assim, amanhã a gente sabe que vai ter tá marcada alguma efeméride, ou tem algo que a gente já tem notícia de que vai acontecer. Então, você já pauta para o dia seguinte, que vai ter uma equipe lá cobrindo uma manifestação, cobrindo um determinado evento e tal. Então, essa é a pauta que se faz na véspera. E tem a pauta do dia, quer dizer, uma reunião que você vai fazer o fechamento mesmo do jornal, do que vai ser tratado naquele dia, porque tudo que você planejou no dia anterior pode cair por causa do factual. Verdade. Então, a gente chega no dia e diz assim, escuta, isso daqui segura? Não é tão legal. A manifestação que a gente achou que fosse ser grande não foi. Então, a gente vai cobrir o quê? Não, olha, está acontecendo não sei o quê em determinado lugar. Então, a gente prioriza os assuntos do dia. Isso, eu sempre estou falando assim, jornalismo clássico, jornal clássico, aquele que aborda todos os assuntos. Porque o trabalho, por exemplo, na CNN era basicamente política e economia. Então, a gente já sabia que a gente ia tratar de política, de economia e muito pouco, né? No caso, eu gosto muito do tema, por exemplo, internacional. Então, muito pouco ali de política internacional, de factual internacional. Mas o jornalismo clássico, ele tem essas características. A gente já pensa ele na véspera e, no dia, muita coisa muda por causa das notícias do dia, né? Então, a antecedência é grande, Renata, é bem grande. E você já teve que improvisar alguma coisa? Assim, muito, a vida inteira. A vida inteira de improvisar, sim, né? Sim, a vida inteira. E já pagou alguma coisa? Pagou já algum mico, assim, de perseguição? Como, por exemplo... Muitas vezes. O Bonner foi judiado, né, de todas as formas, ele não tem culpa. E sempre mantendo a classe. E né? com muito... Eu queria até cumprimentar, não o conheço pessoalmente, mas pela galhardia, pela dignidade que ele conduziu. Os debates. Os debates. Ele foi muito bom. Parabéns. Um espaço, né, muito importante. Eu adoro jornalismo. Eu vejo mais jornalismo olha que bacana. do que programas de entretenimento. Ele adora jornalismo. O futebol está em primeiro, depois... Não, mas não deixa de ser jornalismo. Eu cobertura de um evento esportivo, a gente considera jornalismo. Eu acordo de manhã cedo, já ligo para ver o que está acontecendo, e depois eu vejo
o César Filho, que faz também na Record, que é meu amigo pessoal. Depois eu vejo lá o Povão. Mas, Carlos, você acha que tem assim uma diferença de jornalismo mais pro tendencioso, mais para o mais conservador? Você acha que existe isso? Renata, olha, tudo muda, né? O tempo todo. A gente está observando mudanças que vieram aí, inclusive com o advento da internet. Você viu, já tinha quanto? Mais de 30 anos quando chegou a internet. Então, assim, eu tinha já toda uma carreira para trás que era baseada em outro tipo de apuração, outro tipo de... por isso que eu estou sempre falando aqui, a gente está falando de jornalismo clássico ou do jornalismo atual, né? Então, assim, eu acho que de lá para cá muita coisa mudou e vem mudando. A gente tem que aprender caminhando nesse momento. Então, por exemplo, nós temos vários exemplos de jornalismo nos Estados Unidos em que os canais, eles são assumidamente democratas, assumidamente republicanos. As pessoas declaram qual é a sua corrente ideológica. E aqui no Brasil, isso ainda está um pouco, vamos dizer assim, envergonhado, né? A gente viu ali que com o advento do governo Bolsonaro, isso mudou muito. Muitos canais passaram a se mostrar assumidamente conservadores e a enfocar as notícias por esse lado, né, por esse viés. Mas a tradição do jornalismo brasileiro não é essa. A tradição do jornalismo brasileiro é uma tentativa, muitas vezes não bem sucedida, mas é uma tentativa de imparcialidade. E é o que a maioria dos canais, mesmo aqueles que a gente sabe que tem esse trabalho com esse viés, muitos deles chegam a colocar nos anúncios, nas suas publicidades, que são canais imparciais. Então, você vê que ainda há não se sabe ainda, é melhor como é nos Estados Unidos? É melhor como a gente busca aqui um jornalismo imparcial? Não se sabe ainda. Hoje a gente vê o surgimento, com a internet, o surgimento de vários canais de YouTube que são assumidamente conservadores, assumidamente progressistas. Talvez esse seja o caminho, porque no mundo que a gente tem hoje tão polarizado, tão dividido, talvez esse seja um caminho. Não estou dizendo que é bom. Pelo seguinte, antes da ditadura, havia isso no rádio e no começo da televisão. Eu, por exemplo, eu trabalhava na Rádio Nacional, que hoje é a Rádio Globo, aqui em São Paulo, e o Vitor Costa, que era o dono, ele era do lado do Jânio Quadros. Mas isso era declarado, porque a outra emissora era do Adhemar de Barros. Não é que era de propriedade. Não, sei. Sim. Entendeu? Isso é uma coisa... E nos Estados Unidos tem muito disso. Sim. E é bastante aberto, é declarado. Só que acontece que a gente torce, a gente fica, às vezes, eu fico irritado. O jornal? É. Com a forma de passar notícia? Tendencioso. Mas aí você tem a opção de trocar ainda. Né? Então, mas aí, a gente precisa entender se é isso que a gente quer. Isso acho que todas as cabeças pensantes voltadas para o jornalismo hoje estão se questionando quanto a isso. A gente quer que cada um continue vendo só o que é o discurso para a sua bolha, ou a gente vai querer abrir um pouco o leque e tentar ouvir os outros lados. Então, nesse momento, é um momento significativo que a gente está vivendo no nosso país, né? Nesse momento, esse é um grande desafio. Nós tivemos praticamente metade do Brasil para um lado, metade do Brasil para o outro. Então, esse é um grande desafio. Quer dizer, nós vamos continuar cada vez mais exacerbando essa divisão entre nós, ou nós vamos tentar entrar em diálogo com outras correntes, com outras pessoas que pensam diferente? Eu tenho tentado fazer um trabalho de incentivo ao diálogo, por exemplo, nas minhas redes sociais. Tem muita gente que entra, que comenta, muitas vezes até de uma forma muito agressiva, e que eu tento levar no bom humor. Eu vou até um certo ponto, claro, ofensa a gente não pode tolerar, mas assim, até um certo ponto eu tento, sabe, estender uma mão, dizer assim, vem cá, me conta, o que é que te incomoda? Por que é que você está falando isso? Qual é o seu ponto de vista? Eu tenho o meu, mas eu respeito o seu.
Então, isso é uma conquista a partir de agora, que a gente vai ter que conseguir. Não podemos mais ficar cindidos dessa maneira, né? E porque isso nos enfraquece como nação, como povo, como país. É verdade. Nós precisamos encontrar algo que nos motive a todos. Eu estava pensando outro dia, vocês vão lembrar, com certeza, porque foi algo que nos emocionou a todos, né? Do Betinho chamando todos para o combate à fome. Nós já tivemos uma pessoa que chamou o país inteiro a colaborar no combate à fome e não foi chamado de comunista. Veja você. E todo mundo ajudou. E todo mundo se juntou ao Betinho naquele momento em que o nosso país precisou. Eu me lembro de uma união muito grande em torno do nome de uma pessoa que hoje seria xingado de comunista. Então, vamos parar para pensar que nós não éramos assim e nós nos tornamos assim, talvez por efeito justamente nocivo dessa polarização que as bolhas de internet acabam criando. Nós precisamos retomar aquele Brasil lá de trás, que deu as mãos para ajudar as outras pessoas. Então, isso é que eu acho, né? Se a gente conseguir essa retomada do diálogo, essa compreensão, eu entendo a sua posição, eu posso não ter a mesma posição, mas eu entendo e eu respeito. Quem sabe, né? Vamos dar o primeiro passo. Vai dar certo. Eu acho que, pegando um gancho de que você falou, eu acho que muito tem a ver por conta de tantas opções de canais de informações. Antigamente a gente tinha TV. Hoje a gente tem muitas opções. A internet, fake news, a gente não sabe mais o que a gente lê. Muita gente dizia assim, precisamos dar voz às pessoas de comunidade, precisamos dar voz. Essas pessoas sempre tiveram vozes. A gente não conseguia escutá-las, porque eles não tinham os meios. Hoje eles têm os meios. Então, hoje você ouve, por exemplo, notícias feitas pelos próprios indígenas de uma comunidade remota, lá não sei aonde, no Acre. A gente tem hoje essa comunidade com meios de enviar as suas próprias notícias para cá. Então, o que nós precisamos? Não é tirar isso. Isso é inevitável. Isso agora é a nossa realidade. Nós vamos trabalhar com isso, mas nós precisamos ter uma depuração de credibilidade. Retomar esse filtro, né, de o que realmente, quem merece hoje ser ouvido por nós, sabe? Então, é isso que eu acho muito mais importante. Isso é verdade. Quem faz deliberadamente fake news, que a gente tem que sempre dizer, fake news não é uma mentira. Mas como é que você vai conseguir? Como é que vai conseguir acabar? Deixa eu só terminar, porque senão vão pegar essa minha parte e botar assim, a Carla falou que fake news não é mentira. Não, eu vou só terminar assim. Fake news não é uma mentira. Fake news é insidiosa. A fake news ela é produzida com um intuito maligno por trás. Mentira é o que o filho da gente conta assim, eu não fui eu que quebrei essa coisa. Isso é mentirinha. Isso não é uma mentira deliberadamente criada e insidiosa para convencer pessoas e provocar atitudes emocionais nessas pessoas de acordo com as suas intenções, a intenção do produtor da fake news. Então, isso é a grande diferença. A gente não pode mais permitir que essas pessoas tenham essa amplificação de voz que elas têm hoje. Então, esse é o nosso desafio. Como que vai ser feita essa depuração da verdade, da credibilidade dos emissores. É verdade, concordo. Como vai ser feita, eu também não sei. Todos os países, nesse momento, discutem isso. Todos os países. Isso existe. Atual. A legislação em torno disso é muito complicada, porque envolve a liberdade de expressão. Então, todos os países hoje se questionam o poder das big techs, questionam o poder, né, de um Facebook, de uma Meta, né, que hoje é o nome do Facebook, enfim, todos eles hoje pensam e trabalham em cima de uma maneira de trazer essa credibilidade sem interferir na liberdade de expressão. Uma pergunta de telespectador. Por que a CNN não pegou? Não pegou assim, não porque dos Estados Unidos sim. Aqui, eu já tentei ver algumas vezes, está muito americanizado. Você trabalhou lá. Não trabalhou? Mas assim, como? Porque eu acho
pelo contrário, eu acho tão diferente da CNN americana, né? Eu acho tão diferente. Não sei. A CNN, ela tem Um uma... formato, né? Acho que o formato Formato, são diferente muitas do informações, brasileiro. 3 Acho que- coisas, não sei. Ela tem uma origem Você bastante... trabalhou lá? Trabalhei 1 ano e meio na CNN. A CNN tem uma origem bastante complicada, né? Ela teve uma festa de lançamento já no mês de março de 2020. No ano da pandemia, no início da pandemia. Então, e eles pegaram um jeito de primeiro time, né? Eles tinham um time, né, que eles contrataram, tiraram inclusive de outras emissoras e tudo, fizeram a festa de lançamento e imediatamente veio o fechamento da pandemia. Então, não estou dizendo que isso justifique, não, mas é uma TV que nasceu em meio a um dos momentos mais preocupantes e complicados da humanidade, não é do Brasil. E a CNN também, né, pelo que eu saiba, né, ela tem diretrizes que vêm lá da matriz americana, mas elas são franquias, elas não são uma extensão da americana. Tá. Como se fosse assim, elas têm que respeitar determinadas regras, mas elas não são a americana. Então, eu realmente não saberia te explicar. Não saberia te explicar. Eu sei que durante o período que eu estive lá, eu entrei, assim, eu vi muita gente extremamente jovem, não que isso seja um defeito, pelo contrário, não é. Tem muita gente que está trabalhando que tem muito valor e que tem pouca idade, mas pessoas que muitas vezes não tinham esse arcabouço do jornalista que vem, sabe, há muito tempo na carreira e que vai aprendendo, inclusive, com outros colegas mais velhos e tudo. Pessoas que, sim, que alguém deu para eles os meios e disse, façam! E eu vi que, por mais que fossem muito, muito bem intencionados, faltava ali uma mentoria, faltava alguém que chamasse e dissesse assim, escuta, isso não se pode fazer, isso não é assim. Eu vou dar um exemplo, assim, muito... Eu não vou dizer nomes, obviamente, porque se trata de colegas, mas eu vou dar um exemplo, assim, muito básico disso que eu estou falando. Uma vez eu recebi um telefonema de uma assessora de imprensa, que é amiga minha, trabalhou comigo, inclusive, na Globo, e ela falou para mim assim, Carla, você sabe o que fizeram hoje com o meu assessorado, com uma pessoa que é o meu cliente aqui, que eu consegui para dar uma entrevista sobre um tema de escolas fundamentais, enfim. Ele desmarcou vários compromissos, ele foi para o local marcado com a equipe, no meio da rua, e ele ficou em pé no meio da rua, a equipe não apareceu. Aí eu falei, como? Ele falou, Carla, eles não apareceram, eles deixaram o meu cliente em pé no meio da rua sozinho e não foram. Aí eu falei, mas não é possível, eu vou apurar o que aconteceu. Aí eu fui procurar saber o que aconteceu e a repórter simplesmente, eu fui deslocada para um outro lugar e não pude ir. Eu falei, sim, mas você precisa telefonar para a assessora de imprensa avisar, ou você precisa pedir desculpas. Eles querem aparecer, eles estão lá para aparecer. Eu falei, gente, é um profissional que para tudo que ele está fazendo. Você, Renata, você está com um monte de clientes, a TV te pede para você dar uma entrevista, você desmarca os seus clientes, você deixa de atender, você deixa de ganhar dinheiro, você deixa de cumprir as suas tarefas daquele dia, para ninguém te dar a menor satisfação. Você é desrespeitada. Então, claro, quando eu falei isso, as pessoas me olharam como se eu estivesse falando grego. Eu falei, não podemos ser assim. Não é assim que se trabalha. Então, sabe, são pessoas que precisam, muitas vezes, do básico. Do básico. Quando eu estou falando isso, eu não estou desmerecendo, assim, que o trabalho que muitos lá dentro fazem é maravilhoso. Mas tem pessoas que não são orientadas, às vezes. Sabe? Com esse tipo de coisa. Eu não sei nem te dizer o que pode ser, sabe? Mas que muitas vezes a gente vê, eu acho até Carlos Alberto pode ter mais até subsídios para falar sobre isso do que eu. Mas você vê que hoje as pessoas não têm mais as mesmas relações de polidez e cordialidade que tinham. Antigamente, a pessoa chega para você, não te dá bom dia, não te cumprimenta, sabe? Tá fala uma coisa. Né? Exatamente. Porque eu torço por eles. Eu torço pelo CNN, juro por Deus. Porque tem que ter competitividade. Precisa ter, não pode ser só a Globo News. Ah, sim, claro. Não pode. Mas não eu pode. acho que é um jornal que escolhe o seu público. Eu acho que é muito classe A, talvez. É muita gente politizada.
fala com palavras mais, sabe, mais apropriadas, assim, mais difíceis, eu acho que mais técnica algumas vezes, eu acho que depende do público. Porque lá nos Estados Unidos eu vejo CNN, eu não fico vendo programa. Mas eu não sei se você consegue ver muitas semelhanças. Eu vi muitas diferenças assim entre a programação daqui e a programação de lá. Eu achei bem diferente. Eu acho que eu esperava mais americana do que. É mesmo? Mas enfim, a gente tropicaliza tudo, né?